Boa tarde, meus amores. Hoje nós iremos fazer uma revisão do conteúdo da página 116 do livro de ciências. Então, abram aí, livro de ciências, página 106, onde tem classificação e utilidades da água, certo? Vamos lá. H2O. Nós sabemos que H2O é a fórmula da água, né? Então, existem algumas classificações e utilidades da água. O H2O potável é aquela que está apta para o consumo humano, ou seja, passou por uma estação de tratamento. Diversas substâncias são utilizadas para tornar a água potável, não é isso? Entre elas, o sulfato de alumínio para remoção por sedimentação de impurezas e o gás cloro para degradação de bactérias e outros micro-organismos de potencial patogênico, certo? Aí temos H2O fervida. Quando uma amostra de água é levada ao aquecimento, o que pode ocorrer dentro de uma panela de alumínio, por exemplo, essa água atinge temperatura próxima de 100 graus Celsius. Dessa forma, muitos organismos patogênicos presentes nessa água irão ser degradados. Ela estará, então, apta para o consumo após o seu resfriamento. H2O da chuva, que é a água da chuva, é naturalmente mais ácida do que as demais, pois esta possui um ácido carbônico em sua composição, que é resultante da reação química entre o gás carbônico presente na atmosfera e a água líquida. Não contém o gás cloro, o que a torna muito importante para a agricultura. H2O termal. Água mineral que apresenta temperatura superior à temperatura do meio ambiente. Possui ação medicinal devido às suas substâncias minerais e gasosas dissolvidas nela. Não é isso? H2O poluída é a água que sofreu alteração em suas características físicas e químicas. É a água suja ou contaminada, isto é, contém impurezas, micróbios, vírus e etc., sendo imprópria para o consumo. H2O alcalina é aquela que tem um pH superior a 7, possui um teor de cloro e flúor extremamente reduzido. Não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. H2O mineral é aquela obtida naturalmente de formas minerais e engarrafada para o consumo humano. No caso da água mineral com gás, a indústria injeta o gás carbônico na água líquida, que irá dissolver esse gás sob pressão e mantê-lo quando engarrafada. A água mineral com gás contém uma maior quantidade de sais minerais dissolvidos, o que a torna imprópria para o consumo como única fonte de água. H2O destilada ou deionizada é a única que pode ser chamada de água pura, obtida por meio de destiladores ou deionizadores. É utilizada em laboratórios de química para pesquisas analíticas de natureza tanto qualitativa como quantitativa. É totalmente imprópria para o consumo humano, pois retém do organismo sais minerais importantes e os elimina através da urina, certo? Então, esses aí, nós vimos aí o quê? A classificação da água, certo? Além de ser um líquido indispensável à vida,
Podemos utilizar a água nas mais diversas atividades, como em casa, cozinhar, lavar as mãos, na indústria, produzir bebidas, produzir perfumes. Então, a água ela tem várias utilidades, não é isso? Além de beber, ela tem diversas utilidades. É usada pela navegação, né, para transportar pessoas, mercadorias em rios, mares e oceanos. E também atividades de lazer, não é isso? A água gera ainda energia elétrica produzida nas usinas hidroelétricas, não é isso? Então, economizando e evitando o desperdício da água. Né? Já vimos a importância da água para o nosso planeta e a sobrevivência de animais e vegetais. Por isso, precisamos tomar algumas medidas para economizar e evitar o desperdício desse bem tão precioso, que é a água. Economizando, evitamos a escassez de água e os constantes racionamentos que complicam o dia a dia de todas as pessoas. É isso? Então, aqui abaixo tem o que? Listamos algumas medidas, né? Isso para evitar o desperdício nos banheiros, né? Fechar a torneira enquanto escova os dentes, fechar o chuveiro enquanto toma banho, no jardim, no quintal, na calçada, né? Lavar o carro usando balde, nunca usando mangueira, regar as plantas também usando balde, porque com a mangueira há um consumo maior de água, não é isso? Na lavanderia, então sempre, né, lavar, não deixar acumular roupa, sempre ir lavando, né? Lavar tudo de uma vez para não estar sempre usando muitas vezes a água. Na cozinha, lá, né? Ensaboar, lavar as vasilhas com a torneira fechada, né? E sempre verificar os vazamentos que ficam nas torneiras, né? Porque ficam gotejando e acaba desperdiçando água também. É isso? Então, devemos o quê? Economizar, né? Porque se economizarmos, né, direitinho, não desperdiçar água, a água não vai acabar, né? Mas tem que ser um consumo consciente, usar a água com consciência, porque é um bem precioso que nós temos, então temos que cuidar para que não nos falte no futuro, não é isso? Então, aqui eu vou deixar uma atividade sobre esse assunto, né? Uma atividade de revisão também, certo? Vocês copiam no caderno e respondem usando a ajuda do livro, ok? E para continuarmos, peguem o livro de português, certo? Tia vai incluir também hoje a aula de português para a gente dar continuidade a alguns assuntos. Aí vamos fazer a correção da página 137, certo? Português, página 137, a correção, né, da atividade. Dê os plurais às palavras abaixo, seguindo os exemplos. Plural com ES. Então, eu vou acrescentar o E e o S no final. Então, a palavra mar vai ficar mares. Pomar, pomares. Açúcar, açúcares. Mulher, mulheres. Colher, colheres. Mesa, aí ao lado, plural com S. Eu vou acrescentar o S no final. Mesa, mesas. Bola, bolas. Cocada, cocadas. Urubu, urubus. Menino, meninos. Abaixo, plural com ES. Novamente. Rapaz, rapazes. Cruz, cruzes. Nariz, narizes. Luz, luzes. Raiz, raízes. Ao lado também, gás, gases. Freguês, fregueses. Mês, meses. Retrós, retroses. Retroses. Res, reses. Plural com A e S. Sal,
Eu tiro o L e acrescento o A, o I e o S. Sal, sais. Avental, aventais. Metal, metais. Sinal, sinais. Então, perde o S e acrescenta o A, o I e o S no final. Ao lado, plural com E e S, com es. Também se retira o L e acrescenta a sílaba es. Fútil, fúteis. Útil, úteis. Difícil, difíceis. Fácil, fáceis. Certo? Questão 2. Complete a cruzadinha com o plural das palavras abaixo. Barril, barris. Nuvem, nuvens. Certo? Lençol, lençóis. Mão, mãos. Anil, anis. Anzol, anzóis. Grão, grãos. Questão 3. Escreva os dois elementos no plural. Então, vocês vão escrever os dois elementos no plural, as duas palavras. Boa noite, boas noites. Porco espinho, porcos espinhos. Limão doce, limões doces. Quarta-feira, quartas-feiras. Escreva o segundo elemento no plural. Então, vocês só vão colocar no plural a segunda palavra. Segundo elemento. Teco, tecos. Reco, recos. Tico, ticos. Quero, queros. Certo? Só ficou o último elemento. A última palavra ficou no plural. Quinta questão. Escreva os plurais, variando apenas o segundo elemento. Da mesma forma, só o segundo. Para-brisas. Guarda-roupas. Busca-pés. Lança-perfumes. Questão 6. Escreva apenas o primeiro elemento no plural. Então, aí vai ficar o primeiro, a primeira palavra no plural. Pés de moleque. Quedas d'água. Sinais da cruz. Chapéus de sol. Questão 7. Com as palavras do quadro abaixo, crie frases escrevendo no plural apenas o primeiro elemento. Então, isso daí é pessoal, cada um ia criar suas frases, certo? Agora vamos para a página 140. Grau do substantivo. Observe que as palavras que indicam os seres e objetos podem estar na forma normal, barco, no grau diminutivo, barquinho, no grau aumentativo, barcaça. O grau do substantivo indica essa variação de tamanho, certo? Forma normal, barco, forma no diminutivo, barquinho, forma no aumentativo, barcaça, né? Então, o grau do substantivo ela indica essa variação no tamanho. O grau diminutivo exprime a diminuição do ser em relação ao seu tamanho natural. Pode-se formar o diminutivo com o auxílio das terminações. Linho, né? Livrinho, eta, saleta, oca, sitioca, zinho, cafezinho, ete, filete, ola, bandeirola, ito, cabrito, ico, burrico, ote, meninote, ebre, casebre, flautim, ucho, papelucho, acho, riacho, isco, chuvisco, ulo, glóbulo, ejo, lugarejo.
né? Então, nós podemos formar, né, o diminutivo com o auxílio dessas terminações. Podemos também indicar o diminutivo com o auxílio das palavras pequeno e pequeno e minúsculo, certo? Exemplo: copo pequeno, letra minúscula. Então, nós podemos também indicar o diminutivo com o auxílio das palavras pequeno e diminutivo, certo? O grau aumentativo pode ser formado utilizando-se as terminações ão, papelão, casarão, homenzarrão, aça, mulheraça, barcaça, vidraça, aço, ricaço, volumaço, alha, muralha, ona, macetona, certo? Podemos também utilizar as palavras grande, enorme, imenso para indicar o aumentativo, certo? Então, nós podemos utilizar pequeno, minúscula, no diminutivo, certo? No aumentativo, tem podemos utilizar essas terminações aí abaixo que a tia falou, certo? Ão, papelão, aça, mulheraça, barcaça, vidraça. Podemos também utilizar as palavras grande, enorme e imenso para indicar o aumentativo, certo? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Copie as frases com os substantivos no grau aumentativo. A casa do homem. Nessa frase, qual é o substantivo? Homem. Então, você vai colocar a palavra homem no aumentativo. A garrafa é do menino. Quem é o substantivo? Menino. O velho bateu a cabeça no muro. Quem é o substantivo? Muro. Certo? Velho, também substantivo. Então, você vai passar aí os substantivos. Questão 2. Passe as frases para o grau diminutivo. O burro está na rua, né? O coelho entrou na cova. O rapaz tem uma espada. Encontre no diagrama os aumentativos das palavras abaixo. Aumentativo de cão, copo, barca, corpo e colher. Questão 4. Copie as frases substituindo os graus aumentativo e o diminutivo pelas formas normais correspondentes. Siga o modelo. O meninão quebrou o copázio. Então, aí está na forma, não está no aumentativo, não é isso? Vocês vão fazer o quê? Tem aí no aumento, tem frase que está no aumentativo, certo? Está no grau aumentativo e no diminutivo, pelas formas normais. Um exemplo: o meninão quebrou o copázio. O menino quebrou o copo, na forma normal. Aí tem: houve uma festança no casarão do rapagão. O ladravaz feriu-se com o espadagão. O poetaço foi passear de barcaça. Questão 5. Escreva o aumentativo e o diminutivo das seguintes palavras. Casa. Então, vocês vão colocar o aumentativo e o diminutivo de casa, cabeça, menino e colher. Questão 6. Numere os aumentativos das palavras da segunda e terceira coluna de acordo com a primeira. Substantivo, aí padrão, culto da língua e domínio popular, certo? Boca. Aí vocês vão colocar aí, por exemplo, no padrão culto da língua e no domínio popular.
Boca. Aqui vai dar o exemplo de palavra boca. É boca. Bocarra, que é no padrão culto da língua, e no domínio popular, bocona. Né? Nós chamamos bocona, mas o certo é bocarra. Nariz, outro exemplo que a tia vai dar. Narigão. Narigão é padrão culto da língua, não é isso? E no domínio popular, nós chamamos de quê? Narizão. Então, aí vocês vão fazer as outras aí, tá certo? Sétima questão. Passe as frases para o plural, depois reescreva-as com o substantivo destacado no diminutivo plural. Siga o modelo. Observe o exemplo. Este animal é de estimação. Estes animais são de estimação. Estes animaizinhos são de estimação. Certo? Eu coloquei aí as frases para a primeira, o plural, né? E depois eu coloquei o substantivo destacado no diminutivo plural. A mesma coisa eu vou fazer com o papel foi entregue pelo professor, a casa estava sendo reformada, esqueci meu livro de matemática na escola e aquele botão caiu da camisa, certo? Terminando a atividade, a gente vai passar para a outra página, 144, trabalhando a ortografia. Letra H. As palavras têm história. Escrever corretamente seria muito fácil se, para cada som, houvesse apenas uma letra correspondente. Mas em nossa língua, o som não é o único elemento responsável pela grafia das palavras. A etimologia, ou seja, a história das palavras ou sua origem, é o principal elemento que define as grafias corretas. Por isso é importante estudar ortografia. O melhor modo de aprender a grafia das palavras é ler e escrever bastante, já que a prática facilita a memorização da ortografia, certo? Então, a maneira mais fácil de escrever e falar, né, ler e escrever corretamente, é a prática, né? Tem que escrever bastante, ler bastante. A letra H. O H é uma letra especial. Ela não tem nenhum valor sonoro quando está no começo ou no final das palavras, certo? Observe isso em homem. Ela tem algum som na palavra homem? Não, porque ela está no início. História. Ela tem algum som? Não. Ah, também não. Ela está no final da palavra, mas ela não tem nenhum som. Ah. Ou no exemplo do nosso herói. Mas essa letra é muito importante na formação dos dígrafos. Som constituído de duas letras, como CH, NH e LH. Como pode ser visto em chuvas, ninho e filho. É isso? Então, ela é muito importante aí, né, nos dígrafos, na formação dos dígrafos. Quais são os dígrafos? CH, NH, LH, nesses dígrafos aí, né? Como as palavrinhas chuvas, ninho e filho, certo? Aí, terminando aqui, então, o H é uma letra especial, né? Mas ela não tem um valor sonoro quando está no começo e no final das palavras, certo? Mas ela é importante na formação dos dígrafos, som constituído de duas letras, como CH, NH e LH, certo? Agora vamos para a atividade.
Forme palavras unindo as sílabas que têm números iguais, certo? Então, vocês vão olhar aqui com a número 1. Quais são as sílabas que tem na número 1 iguais e formar as palavras, certo? Na número 1, tenho N-O, H-U e M-A. Que palavrinha eu posso formar? Humano, certo? Aí escreve, forma as palavras e escreve. Na segunda questão, encontre no diagrama as palavras escritas com a letra H. Circule cada palavra de uma cor. Hortelã, herança, horta, honesto, hóspede, harmonioso, honrado, horizonte e heliporto. Questão 3. Observe o modelo e escreva palavras com sentido contrário das que estão abaixo. Depois escreva uma regra para a formação das palavras encontradas, certo? Humano. Vocês vão escrever o sentido contrário. Qual é o sentido contrário de a palavra humano? Honrado, né? Habitado, honesto, certo? Agora a quarta questão. Agora escolha duas das palavras das questões 2 e 3 e forme duas frases, certo? Esse é pessoal. Aí aqui na 147 é a produção de texto. Tem a ver com aquele texto sobre a xilogravura, né? É muito comum na cultura nordestina. Aí vocês vão o quê? Leia o trecho do cordel abaixo, depois ilustre-o. Vocês vão ler esse texto aqui do cordel, Viver em Sociedade. Vai ler e ao lado vai fazer uma ilustração, certo? Faz a ilustração ao lado, lê o trechinho aí do cordel, certo? E por hoje é só. Beijos e até amanhã.